Normalmente, quando uma pessoa vai na igreja, e você que está aqui pela primeira vez, talvez esteja até estranhando, porque quando se vai numa igreja, há um comportamento, todo um ritual comportamental em que as pessoas reverenciam aquele momento, aquele ambiente. Mas eu não creio que Deus tenha nos chamado, e Ele não o chamou para estar aqui simplesmente para chegar e Deus, aleluia, graças a Deus. Eu não creio nisso. Eu não creio. Eu creio que Deus não nos chamou para sermos mais para somarmos ao que já tem por aí. Eu não creio. Eu creio que Deus nos chamou para libertar o cativo, para fazer notória as suas obras no meio dos sofridos. Eu creio que Deus nos chamou para que nós, e nos deu o Espírito Santo, para que nós fôssemos revoltados contra toda forma de injustiça. Jesus disse: bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Então essa fé é o que faz a diferença diante de Deus. Essa fé agressiva, que não tem nenhuma compostura, que não tem nenhuma ética, essa fé bruta, é que faz da pessoa vitoriosa. É o que vai fazer de você vitorioso. Porque se você não manifestar essa fé agressiva, você vai ser mais igual os outros religiosos, que se acomodam diante das situações, que ficam esperando em Deus, esperando. A vida passa, os dias vão passando rapidamente, os anos, e a pessoa vai envelhecendo, esperando que um dia Deus venha atender. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Vamos ver agora como, porque todas as vezes que eu estou revoltado, eu me reporto a Abraão. Eu vou a Abraão, vou buscar em Abraão o exemplo. Vou buscar em Abraão a forma como ele tomou posse daquilo que ele queria, do seu sonho. Ele vinha seguindo a Deus durante muitos anos, quase 25 anos. E a promessa que Deus o havia feito há quase 25 anos atrás, ainda não tinha se cumprido. Essa é a realidade. Olha só, leia comigo aí, Gênesis capítulo 15. Vamos ver o atrevimento de Abraão. Se você, ou se nós, presta atenção no que eu vou dizer, se nós quisermos viver e conquistar e avançar e tomar posse das promessas de Deus, nós temos que ter na Bíblia as pessoas que foram referenciais de uma fé que agrada a Deus. Que uma coisa é você chegar a dizer, eu creio em Deus. Isso é uma coisa. Outra coisa é você tomar posse daquilo que Deus prometeu através da sua valentia, através da sua impetuosidade. Não arrogância, mas
uma fé convicta, uma fé bem definida, em que você manifesta diante de Deus sem o mínimo receio de perder alguma coisa. Não temos nada a perder. Ou é ou não é, ou Deus funciona ou Deus não funciona, ou ele existe ou ele não existe, essa é a realidade. Ou não tem um blá blá blá, ou Deus é ou Deus não é, ou Deus existe ou Deus não existe, ou Jesus está vivo ou ele está morto. Como é que a gente vai saber que ele está vivo? Como é que a gente vai saber que ele é um Deus verdadeiro, que ele está vivo e pronto para atender às nossas necessidades? Só mesmo fazendo prova com ele. Se não houver uma fé agressiva, incisiva, impetuosa, arrojada, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Escute o que eu estou falando para você, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada com você. Não é por questão de méritos. Deus não olha os nossos méritos, mas o que o agrada é a nossa fé, a certeza, a convicção. Você tem que manifestar isso dentro de si. Então, aqui no capítulo 15, fala assim, olha só. Depois destes acontecimentos, que acontecimentos? Que acontecimentos que está se referindo aqui? Os acontecimentos foram o seguinte: o sobrinho de Abraão, chamado Ló, se separou dele e foi morar em Sodoma. E o que aconteceu? 5 reis se juntaram contra, aliás, 4 reis se juntaram contra 5 reis, dentre os quais o rei de Sodoma, e avançaram sobre essas cidades e levaram tudo, as pessoas, os bens, tudo, os despojos, tudo. Então, 4 reis se juntaram e venceram 5 reis e tornaram-nos cativos e foram embora. Dentre esses reis cativos, havia o sobrinho de Abraão. Então, o que fez Abraão? Abraão reuniu 318 homens nascidos em casa, 318 os melhores, nascidos em casa. Isso significa nascidos de Deus. Nascido de Deus. Quando a pessoa é nascida de Deus, ela tem qualidade. Quando ela não é nascida de Deus, ela não tem qualidade. Pode ser fiel, pode ser bonzinho, pode ser bacana. Se não for nascida de Deus, não tem qualidade. Então ele pegou esses 318 homens e foi ao encalço daqueles 4 reis que tinham vencido 5 reis, 5 nações. Em outras palavras, Abraão saiu da sua casa para lutar contra 9 reis. É ou não é? Teoricamente é isso, porque 4 que venceu 5, soma-se, os 4 são 9 reis, 9 nações, 9 impérios. Ele saiu ao encalço do seu sobrinho e venceu todos eles, e tomou os despojos e recuperou o seu sobrinho. Então, quando Abraão voltou da sua vitória, enquanto todos estavam comemorando, Abraão estava um tanto apavorado, temeroso com a sua vitória. Ele estava temeroso por quê? Porque a fama dele certamente iria correr aquelas terras e fazer com que todos os inimigos dele, ele tinha muitos inimigos porque ele era um homem abençoado, e fazer então se juntar ou juntarem os inimigos e virem contra ele. Então Abraão ficou com medo. Quer dizer, uma vitória
que trouxe receio para dentro de Abraão. Entende o que eu estou falando? Uma vitória que suscitou receio. Então, depois desses acontecimentos, veio a palavra de Deus, do Senhor, a Abraão, numa visão. Então, numa visão, Deus falou para ele: não temas, Abraão. Quer dizer, Deus veio com uma palavra de consolo, de conforto, de segurança. Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo. E teu galardão será o quê? Sobremodo grande. Olha só a expressão. Tem certas palavras na Bíblia que, se você lê rápido, você não percebe a grandeza. Imagine Deus falar assim: o teu galardão será sobremodo grande. Eu pergunto a você: Deus precisa falar sobremodo grande? Sendo Deus tão grande, tão poderoso, todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, se Ele falasse assim: o teu galardão será grande, já iria arrebentar. Mas quando Deus fala sobremodo grande, Ele está fortalecendo a ideia da grandeza, tentando passar para as pessoas a grandeza daquilo que Ele está falando. A mesma coisa foi o que falou Jesus. Jesus disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para trazer vida, e vida em abundância. Quer dizer, Ele não precisava falar vida e vida em abundância, bastava falar vida, porque tudo que Deus dá é bom, é excelente, é grande, é maravilhoso, é grandioso, é poderoso, é de Deus. Deus é o Senhor, é o Supremo. Então, por conta disso, tudo que Ele faz é grande, é grandioso, é glorioso. Essa é a realidade, é mega, ou super mega, ou não sei mais o que pode se falar de tamanha grandeza. Mas aí Deus fala: não temas, Abraão, porque eu sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Abraão deveria falar assim: ó Senhor, muito obrigado, graças a Deus. Se ajoelharia e diria: ó Senhor, graças te dou. Quem sou eu? Sou miserável, pobre, pecador e tal. E nada disso. A resposta de Abraão, a ousadia de Abraão, a fé de Abraão, a fé que eu recebo nesse texto, me diz muito mais. Diz assim Abraão: ao invés de agradecer a Deus por Ele estar ali falando com ele, ele disse assim: Senhor Deus, olha só, presta atenção, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Em outras palavras, o que adianta tudo isso que o Senhor está me prometendo? O Senhor está dizendo que é comigo, que é o meu escudo e que o meu galardão será sobremodo grande. Mas o que adianta isso? O que adianta tudo isso se eu continuo sem filhos? E o meu herdeiro é um empregado meu. Você já pensou nisso? Pense nisso. Raciocine. Use a sua capacidade de raciocínio. Vamos deixar a emoção de lado. Vamos analisar esse texto, essa palavra tão forte, essa resposta tão forte de Abraão para com Deus. Analise. Porque, quem sabe, se Deus aparecesse para você à noite numa visão e falasse a mesma coisa, o que você faria?
Você está cheio de problemas, você está cheio de situações difíceis, você está enfrentando o inferno. O que você faria? Você se ajoelharia e dizia: ó Senhor, meu Deus, muito obrigado, ó meu Senhor, eu sou um pecador miserável. É isso que você faria? Ou você diria: Senhor, peraí, o que adianta tudo isso se a minha situação está caótica? Na realidade, eu estou enfrentando o inferno nesse momento. Quer dizer, o sujeito, para ter uma reação dessa, tal e qual teve Abraão, ele tinha que estar muito seguro da sua fé, sim ou não? Muito seguro daquilo que ele cria. Pô, pera lá, Senhor. Abraão reclamou. Abraão foi ousado, no mínimo ousado. Quem falaria assim com Deus? Quem teria essa petulância de falar assim com o autor da vida, o criador de todas as coisas? Mas é como um filho, uma filha que chega para o pai e reclama dos seus direitos, reclama dos seus direitos como filha, como filho. Quem teria essa ousadia, essa coragem? Você está entendendo o tipo de fé que agrada a Deus? Você pegou o Espírito? Será que você pega o Espírito? Será que você entendeu o Espírito da coisa? Ó, Jesus, me abençoa, me abençoa. Isso não funciona, minha amiga. Não funciona. Teoricamente é muito bonito, mas na prática não funciona. Quando a pessoa está imbuída dos seus direitos, que foi o caso de Abraão, ela não tem medo, ela não tem nada a perder. Então ela tem a ousadia de reclamar esses direitos. Amém?